E aí galera, beleza? Tranquilidade total? Vamos falar um pouquinho sobre essa prova de geografia. Primeira coisa a se saber, essa prova não foi uma prova fácil, não foi uma prova que você estuda e diz assim, poxa, não caiu nada aqui especificamente de geografia, nem precisei pensar, foi só interpretar texto, longe disso. Uma questãozinha foi a questãozinha mais tranquila, foi a questão sobre a anamorfose. Lembrar que a anamorfose é um tipo de representação cartográfica em que você estabelece um quantitativo para a representação. Nesse caso você vai distorcer o território do mapa de acordo com esse quantitativo. Na questão especificamente, a alternativa era uma alternativa única, inclusive, né? O único mapa aparecia ali, aparecia blocos de diagrama, desenhos de mata, aparecia também a questão dos perfis topográficos, então foi bem tranquila essa questão de anamorfose. Outras coisas a se destacar na prova. Gostei muito da questão que fez a gente parar um pouquinho para pensar sobre a evolução do pensamento geográfico, que era aquela questão em que o general francês chamava o governo e tratava da geografia como sendo a ciência da terra, aquela questão que colocou lá o tempo, né, século XIX, 1875, nos remete às escolas geográficas determinista, possibilista, que eram escolas que trabalhavam com o objetivo da geografia assessorando o poder governamental, estatal, estratégico e militar de caráter expansionista, uma questão muito boa. Outra questão também que eu gostei foi a questão sobre as novas configurações fronteiriças. Era uma discussão muito mais sobre a questão da globalização. A globalização que permite a circulação de vários tipos de fluxos. Em compensação, alguns fluxos são barrados. Lembro de uma aula que tem aí no canal, você pode procurar, as facetas da globalização, os muros da globalização, em que eu discuti justamente isso. Que a globalização ela se apresenta de forma como uma fábula, assim diz Milton Santos, mas existe uma perversidade. Quando nem todo mundo acessa, nem todo mundo circula de maneira livre. Existem interesses dentro dessa relação. Uma outra questão que chamou a atenção, na verdade foram duas questões, que foram as questões sobre climatologia. Geralmente o Enem, nessa parte aí que costumeiramente o pessoal chama de geografia física, aborda sempre a ideia de geologia, geomorfologia, que ficou um pouco de lado e trouxeram para a discussão a parte de climatologia e as duas questões tratando de massas de ar, em que você precisava entender o comportamento de uma massa de ar inibindo chuva, no caso uma massa de ar de alta pressão, que também pode ser chamada de massa anticiclonal. Temos uma aula aqui no canal também, Geografia é Massa, em que eu falo só sobre as massas de ar. E a outra questão era sobre a formação dos furacões, e aí a gente está falando sobre transição e deslocamento de furacões e massas de ar. Deslocamento de vento sempre associado à variação de pressão. Muito vento, muita variação de pressão. A outra questão, que para mim foi a questão mais difícil, foi a questão que tratava sobre o cerrado. Existia uma descrição sobre o cerrado, a região dos chapadões, onde eu tinha a presença de cascalhos, seixos, solo laterizado. Essa questão era uma questão que trazia um raciocínio muito interessante, que pedia que tipo de clima seria mais favorável. Devido à descrição toda ali, você vai para um clima tropical, o clima tropical típico. Por quê? Na laterização, no processo de oxidação do solo, onde eu tenho uma grande quantidade de minerais ferrosos, você precisa da presença de água nesse processo do intemperismo químico, tá joia? Aí teve gente que disse assim, mas por que não a letra A? Aridez. No Brasil nós não temos clima árido, nós temos clima semiárido. Cuidado com essa análise aí. Outra questão importante
foi a questão que tratava sobre a questão da fecundidade, com o processo da fecundidade na Europa. Existe aí uma discussão muito grande entre duas alternativas, uma que fala sobre a estabilização etária, digamos assim, e a outra que é a alternativa que fala sobre a conclusão da transição demográfica. Eu vou ficar com a transição demográfica, a conclusão da transição demográfica, que a transição demográfica é a passagem de uma situação para outra situação. Então, concluiu-se essa transição quando a gente tem o período em que o crescimento ele é pequeno devido a uma alta taxa de mortalidade, apesar da alta taxa de fecundidade. Depois eu tenho uma queda na taxa de mortalidade, o que faz com que eu tenha explosão demográfica, período também do baby boom. Depois eu tenho uma diminuição das taxas de fecundidade e natalidade, que faz com que eu tenha um crescimento muito pequeno, desacelerando, e vários países da Europa começam agora a enfrentar um problema que já é um problema latente da redução populacional. Beleza? Deixa eu pensar numa outra questão. Sim, a questão que falava exatamente dos refugiados. Meu povo, refugiados, caso da Síria, o que está acontecendo na Síria? Guerra, conflito, certo? Os refugiados, eles se caracterizam por uma ameaça eminente à sua vida. Não pode ser desastre natural, mas um processo de guerra que ameaça essa população e provoca esse fenômeno, esse deslocamento massivo de pessoas por conta de conflitos, tá joia? Deixa eu pensar outra questãozinha, a questãozinha de silvicultura. Siga na estrada, uma playlist ali em que eu saio de bike e vou parando nos lugares e falando de alguns processos. Uma dessas aulas, rapidinha, 1 minuto ela tem, eu falo exatamente o que é a silvicultura. Você plantar árvores com o intuito econômico. Sai de cena o extrativismo vegetal e começa a ampliar o processo de reflorestamento, mas nesse caso com um viés econômico, você plantar para retirar essa vegetação. Aqui na minha região, no sul da Bahia, nós temos muita plantação de eucalipto, que serve para abastecer uma grande indústria que nós temos aqui, que trabalha com a produção de celulose. Tá joia? Uma questão que surpreendeu também foi a parte de geografia agrária, tratando da produção de orgânicos, perguntando aí qual seria a medida correta que o governo deveria tomar para estimular esse processo. Questãozinha de urbanização, falando de rede urbana, a nova configuração da rede urbana, que não mais se baseia no escalonamento tradicional da hierarquia urbana, os grandes centros polarizadores se sobrepondo aos menores, mas uma rede que está totalmente conectada, interligada, né, formando uma rede de escalas diferentes, né? Tanto que fala de uma rede multiescalar, salvo engano, é essa a resposta. Então, nós temos uma prova bastante importante, uma prova muito bem elaborada. Se eu puder falar para vocês assim, foi uma prova fácil, média ou difícil? Tava ali, ó, de médio para difícil, tá? Não foi uma prova tão fácil, não foi uma prova assim que você chegava e logo de cara estava pronto para resolver. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer questão que você queira comentar, deixa aqui para mim nos seus comentários, ou então acessa lá o meu Instagram, @Prof. Everton Lima, e aí você coloca lá no direct e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa prova, tá joia? Eu espero que o segundo dia seja melhor ainda, natureza, exatas, e com certeza mantenha o foco que a vitória virá. Beijão, até a próxima e vamos com tudo!